Pois é, gente! Boa tarde, boa noite, boa madrugada. De repente você que fica madrugada dentro como eu, trabalhando, entrando em contato com algumas pessoas ainda. Você que amanhece o dia e já bota aqui nosso canal e já começa a ver e sentir tudo que está acontecendo no Brasil afora. Muito obrigado por estar aqui no canal Eli Jones Apresenta, com esse que vos fala e tanto se esforça para trazer o melhor, né, nas entrevistas, nas matérias, né, e alguns conhecimentos que a gente tem por aqui. E hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial no âmbito nacional, porque ele é um dos cientistas políticos aqui que a gente tem no Brasil, que é o meu amigo Dr. Renato Gomes. Ele que é escritor, ele que é um amante de jiu-jitsu, ele que é nada mais, nada menos do que um dos caras que dão uma das melhores opiniões sobre o nosso cenário bélico brasileiro, né? Então, eu trago a vocês agora o nosso amigo, o mais novo amigo e parceiro aqui do nosso canal, pretendo ter mais vezes ele aqui com a gente, Dr. Renato Rodrigues Gomes. Obrigado pela parceria, obrigado pelo convite, Edson. Gostei do cenário bélico brasileiro, é por aí mesmo. Coisa está muito feia, muito feia, mas assim, eu tenho dito, né? Quanto pior, melhor. Quanto pior fica, mais rápido a mudança. Pois é, são essas coisas que eu estou começando a entender e baixar também mais o meu autocontrole, porque para ter a paz, primeiro vem a guerra, vamos dizer assim, né? Vem o conflito, vem a batalha. Para isso, a gente tem que ter conhecimento, pois conhecendo a verdade, a gente se liberta de muita coisa, não é isso? Por isso que eu vou aqui aproveitar o ensejo, antes do amigo conversar e começar a explanar tudo que ele tem para a gente hoje, na tarde de hoje, e eu também vou fazer várias perguntas, eu vou aqui dizer para todo mundo que ele tem nada mais, como escritor, nada menos do que 4, são 4 ou tem mais livros, meu amigo? Não, no momento são 4 livros. É a trilogia, né, o volume 1, Conscientização Jurídica e Política, o que você precisa saber para não ser manipulado por especialistas. É a ampliação da consciência jurídica e política, você nunca mais será manipulado por especialistas, que é o volume 2. E o volume 3, Consciência Jurídica e Política, distinga na prática manipulação e interpretação. Na realidade, é 1.500 páginas, que o objetivo é levar esclarecimento, desmistificação sobre o que se fala a respeito do direito, sobretudo para conhecer o funcionamento desse sistema de justiça nas entranhas, né, entendendo como um julgador fundamenta a sua decisão, quando que ele está sendo arbitrário, o que é ativismo judicial, ditadura da toga, tudo correlato a isso. O objetivo é que um diploma, um título de um especialista jamais seja uma barreira para você se sentir confiante, para confrontar o que essas pessoas estão falando, estão apresentando como sendo verdades absolutas ou doutrinas infalíveis. E está pretendendo armar muita gente, viu? Mas o conhecimento, teoricamente, dá possibilidade de se libertar. É verdade. Não adianta conhecimento se você fica apegado a ele. Você torna ali o sabichão, o dono da verdade, e você não escuta mais aquilo que tende a mostrar a incoerência da sua compreensão. Aí você se torna um arrogante dono da verdade, né? Você deixa de exercer sua capacidade de discernimento. E aí sabedoria é uma coisa que você nunca vai adquirir na vida. E ninguém tira de você, né? Não, ninguém. É um bem que você tem para sempre. Exatamente. Porque o conhecimento, o interessante é você saber coisas básicas e saber, sobretudo, o que fazer com isso. É verdade. Para você fazer com isso, você precisa contextualizar. Eu tenho dito, imagina uma pizza divida ela em 8 pedaços. Sim, né? sim. Numerar de 1 a 8. Pô, que gatinho, é muito maneiro isso. Né? Eu sabia que você ia gostar. Então, assim, o que esses especialistas fazem na prática? Quando eles vão opinar ou apresentar algo disso como se fosse solução. Vamos imaginar qual uma ideologia, a ideologia que a gente adora, né? Essa ideologia esquerdista, né? Vamos imaginar, o que esses caras fazem? Né? Eles têm a ideologia em primeiro plano, o direito vem em segundo plano.
mas eles não são especialistas, entre aspas. Então, desse contexto, eles excluem. Eu vou excluir o fato 1, 2 e 3, que não me interessa, e vou pegar todo o restante dos 5 fatos, porque aí eu consigo manipular os textos de lei e chegar àquela interpretação do meu agrado. Normalmente, é aquela interpretação que o STF faz. As pessoas não entendem. Pô, como é que os caras impediram o culto? Né? Impediram sair se a Constituição é clara em garantir a liberdade religiosa, a liberdade de manifestação de pensamento, disse que é cláusula pétrea. Ou seja, eles excluem vários fatos, várias questões dessa hipótese de análise para fechar naquilo que eles querem. Eles decidem o que eles querem, à vontade. Para que essa minha vontade seja implementada, o que eu preciso excluir, ignorar, deturpar, trabalhar como fake news, de modo a manipular o direito para que essa vontade vingue, mascarada com a legislação. É isso que se faz na prática. E é isso que eu procurei desmistificar, mostrar o funcionamento do modus operandi no volume 3 do meu livro especificamente. Estou entendendo. Então, assim, Renato, eu vou mais do que recomendar, eu já vou pedir, já vou procurar. Você, se não me engano, você tem na Amazon, é? Eu tenho comigo aqui, que eu comprei, eu fiz uma produção independente, eu tenho uma cota comigo, que eu vou vendendo já à medida que as pessoas me procuram. E tem na Amazon.com.br, estão os e-books, os livros eletrônicos, e na Amazon.com, que é a Amazon americana, e as outras Amazon internacionais estão livros físicos. Porque a Amazon, acho que não produz o livro físico aqui no Brasil ainda. Então sai mais em conta hoje, obviamente, pegar diretamente comigo e ainda por cima ter a vantagem, vai autografado, vai com a dedicatória carinhosa. Rapaz, não é isso? Eu pretendo ter uma dessa. Opa. E gostaria de fazer logo a aquisição da trilogia. Maravilha. Viu? Depois a gente vai sentar. Eu quero conversar com você. O valor unitário está 145 e a trilogia sai 333, cai a 111. Certo. Pronto. Então, vou preparar com você aí. A gente vai conversar. E mais que recomendo a todos, inscritos no meu canal, pessoas que vêm aí de outros canais parceiros também. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que me deu a indicação. Não sei se ela conversou com você sobre. Você lembra que pode adivinhar quem foi? A Camila Abdo. Camila Abdo. Linda, inteligente. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu não gostei. Ela ainda é tabagista, mas fora isso, a mulher é demais, cara. Show de bola. Aí ela me deu a dica, né? Olha, por favor, se quiser conversar sobre a questão bélica da coisa, é com o meu amigo Renato. Eu digo, poxa, eu vou falar com ele sim, com toda certeza. E você não sabe o prazer, cara, que eu tô aqui em falar com você hoje e beber um pouco na fonte aí de muita coisa que a gente tá vivendo no nosso país. Só para deixar claro, assim, tudo que eu falo, eu procuro passar uma mensagem para as pessoas refletirem. Eu sou apenas um canal, né? Que vem a mensagem que eu passo. Nunca com a intenção de convencer quem quer que seja ou de ser o dono da verdade. Se as pessoas gostarem do que eu falar, da mensagem, use para reflexão, para reforçar o que pensa, ou às vezes para mudar de opinião. Se não gostarem, não precisa me bater. Só jogar fora. É simples assim, né? Até porque essa questão de bater em você é um pouco de cogitação. Sabe por quê? Os ânimos estão acirrados, né? Não, queridão. Você é faixa preta em Jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Rapaz. Então você tem um sangue Gracie ou como é esse negócio? Não, meu professor foi aluno do Amélio Arruda, que foi aluno do Hélio Gracie. Né? Né? E meu segundo professor foi o Charles Gracie, foi irmão do Renzo. Hoje está, se não me engano, está radicado nos Estados Unidos. Um amigo, gosto muito dele, um abraço, Charles, não sei se está assistindo. E hoje meu professor é o Elton Ribeiro, que é de Niterói, um amigão também de coração. E é o professor do Thales Leite, né? Do amigo também do MMA. Então, assim. Olha só. A família é muito boa. É uma família muito boa. Cara, vale a pena demais você ter um esporte, você fazer parte de uma equipe de pessoas que pensam e vibram na mesma vibe que você. E, além de tudo, ter saúde pelo esporte. Isso aí é impagável, né?
sempre fiz esporte, desde criança, fiz natação, eu corria muito, corria a ponte aqui, Rio-Niterói 3 vezes, né? Eu gostava de participar dessas corridinhas de 5, 10 quilômetros. Nossa. 2014 foi quando eu comecei a dar uma reduzida na corrida, especificamente, diminuir a intensidade. Em 2016, eu descobri aquele negócio, eu estou com 48. Eu estava tão bem fisicamente que meus objetivos era bater meus melhores tempos. Na época eu era da Marinha ainda, tinha 19, 20 anos. E marinheiro. Só que chega um momento onde você começa a se esforçar demais, você vê que a realidade é mais outra. Você começa a repensar, não vale a pena ficar me desgastando tanto em treinos pesados, entendeu? Eu resolvi baixar o facho e manter a rotina dos treinamentos, mas mantendo ali, mais preocupado com a questão da saúde. Não especificamente na intensidade de quem realmente se prepara para competições, até porque eu nunca fui atleta de ponta, eu nunca fui competidor de ponta. A preocupação nunca foi essa, né? Exatamente, amadorzão. Massa demais, mas, porém, é a qualidade de vida que você ganha, né? Dúvida completa, né? A gente gera autoconfiança, você se sente bem, você fica com a mentalidade jovem. Mentalidade fica jovem, né? Eu vejo amigos da minha idade, mas você vê com a aparência de fisionomia mais desgastada, né? Então, assim, mas é isso, é o hábito. Eu criei um hábito saudável desde muito cedo. De 6 anos, 7 anos, jogava muita bola. Na minha época, eu peguei a infância na rua ainda, jogava bola na rua. Era muito jogar peão, né? Peão acho que nem existe, as pessoas nem sabem mais o que é. Peão, soltar cafifa, bola de gude. Eu me lembro que acho que hoje tem muita patinação, né? Eu andava de patins na rua, tinha 8 anos, e a graça era você descer aquelas ladeiras de garagem, aquelas rampas de garagem, de patins. No final da patins, normalmente no final da ladeira tinha umas valas, umas canaletas onde escorria água. A graça no final, você acelera daquele salto para passar pela canaleta. Volta e meia saiu uma roda, você se esborrachava, saía tudo. Nossa! Então era coisas normais. Hoje em dia não existe mais isso. É uma super proteção excessiva. Surgiu para bullying, surgiu um monte de coisinhas, imposições do politicamente correto. E a gente vive nessa opressão constante, cada vez mais crescente. Né? Infelizmente. E vem uma outra paixão. Isso. Esse aí, meu gatinho, eu peguei esse gatinho dia 19 de dezembro de 19. Né? Minhas filhas pediam um animalzinho, eu nunca tive animal de estimação. Minha esposa não queria de jeito nenhum animais em casa. Né? Na realidade, quando ela tinha 19 anos, ela foi no dentista e o Rottweiler se arrebentou na corrente e foi para cima. Ela saiu no palco com o Rottweiler. Nossa! E aí gerou uma certa repulsa de cachorro, de animais em geral. Não que ela fizesse maldade, mas ela queria ter. Né? Dos pets, né? Exatamente. A insistência das minhas filhas por alguns anos a fio levou ela a ceder, repensar. Né? Aí minha vizinha que gosta muito de animais e estava doando. E ela viu, achou gostoso, bichinho, tinha 2 meses na época, e perguntou para mim, aí pode pegar. Aí pedi foi o segundo, 2 dias depois, fazer uma parceria, não ficar para fazer companheirismo, e 2 meses depois eu peguei o terceiro. Hoje são meus pupilos, né? Estão sempre juntos, né? Muito carinhosos, gosto bastante. Esse aí é o cinza naval, o cinza marinho, cinza... Esse é marinheiro todo mesmo. Esse aí eu diria que é o mais abusadinho, né? Sobe na casa, vai, pula em cima de você, não tem medo de ninguém, né? Nossa! Aventureiro é ele. Completamente. Esse aí, ele foge. Chegou alguém, foge, desaparece. Ninguém o matuto da história. Exatamente. Mas é muito carinhoso, é o mais comportadinho, o mais bonzinho. É interessante as personalidades do gato. Se você comparar com seres humanos, as pessoas são muito diferentes umas das outras em função das personalidades, das características, né? Das tendências. E os gatos são similares, mesma coisa. Demais, hein? Meu irmão, a gente está numa conversa tão gostosa, né? A gente está falando a frequência aí dos gatos, que é o ronronar deles, já dito pela ciência, faz muito bem, é a frequência mais curativa que eles podem fazer, tanto para eles quanto para os seus próprios donos, ou
equivalentes, né? Mas eu tenho aqui um felino muito desaforado. Aí a gente já vai começar também na pancada. Vamos que vamos. Vamos ver se o que é que você vai dizer dessa imagem aqui. Vamos lá. O que é que você me fala desse felino? Olha, foi uma decisão completamente infeliz, né? O ministro Barroso foi meu professor na UERJ, ele deu aula de interpretação constitucional. Foi mesmo? Foi, professor da UERJ. Né? É uma pessoa ele é um cara muito educado, extremamente polido, né? Mas ele falha, eu diria que a falha dele é o apego ideológico, é o romantismo em função de uma ideologia de esquerda. Né? Esse romantismo, infelizmente, está fazendo com que ele decida de uma forma equivocada, está fazendo com que ele seja hoje uma pessoa que prejudica o direito do Brasil. A gente vive num Estado hoje de direito corrompido, eu diria destruído, muito em função dessa doutrina que ele abraçou, que ele vê como a mais correta na consciência dele, que é o chamado pós-positivismo, e levou para o Supremo. É uma doutrina que capitania, né, esse ativismo judicial, que eu chamo de criminoso, que está tomando conta do país. O que seria o pós-positivismo? Em suma, é você decidir com base em princípios, na principiologia, onde questões morais, né, constroem conteúdo dos princípios e, de acordo com o resultado que você chega nessa manipulação de princípios, você ou respeita os textos de lei, as regras previstas em lei, ou as ignora, ou você as inconstitucionaliza. Então, tudo que o Supremo faz hoje é agindo dessa forma. Ele manipula o direito, manipula os princípios, quando a decisão não agrada em questões ideológicas, em questões de objetivos que eles mesmos veem como sendo melhor para o Brasil em função dessa ideologia que predomina lá na corte, eles dão sempre esse jeitinho, usam da retórica, usam da ideologia, usam de achismos, né, fazem juízos de valor, né, sobre o que poderia acontecer caso o Supremo não fizesse o que está fazendo. Ou seja, eles destoam do direito, que deveria ser atribuição de uma corte constitucional, e partem para a política. Daí, querendo ou não, né, eu não vou julgar o que passa na cabeça de cada um, eles se transformam num tribunal de exceção. Mesmo que eles digam que não, o Supremo respeita a Constituição, mas eles, quando falam, como o Fux fala que o Supremo respeita a Constituição, ele está querendo convencer com a própria vontade, é uma manifestação autocrata, como se fundamentasse na própria vontade. Né? Os fatos dizem exatamente o contrário. Né? As pessoas que são alfabetizadas e que leem os textos de lei e entendem um pouquinho do que está acontecendo, sabem que o que ele fala é insustentável. É a chamada fake news, uma fake news suprema, vindo do presidente da Suprema Corte. Então, é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Por um lado, é muito triste, porque envolve pessoas que teriam condições de fazer muito bem para o país se agisse no caminho certo. Né? Mas são pessoas, infelizmente, inconscientes. Né? Teoricamente, tudo indica que são pessoas ateias, são pessoas, eu não sei qual o sentido que elas dão à vida, quais são os objetivos que elas têm nessa vida. Provavelmente é poder, dinheiro, é influência. Né? Elas vivem em função disso, aí gera a questão da vaidade, a questão do orgulho, a questão dos valores que acabam se sobressaindo, né? Inclusive no próprio caráter de cada um. Então isso é muito triste, porque assim, eles teriam condições de fazer muito melhor. E se você analisar, se você estuda a questão de espiritualidade, começa a refletir sobre a vida, eles não chegaram nessas posições de graça, do acaso. Eles chegaram ali porque tinha alguma missão a cumprir, tinha alguma coisa a fazer, né? De modo que eles mereceram chegar ali. Nada é acaso na vida, né? Tudo acontece com permissão divina ou com autorização ou determinação divina, dependendo do enfoque que se dê. Mas então, pelo livre-arbítrio, você escolhe fazer o bem ou não fazer. Aí está a sabedoria divina, ele confia nos seus filhos, ele dá liberdade para os seus filhos decidirem o caminho a seguir. E a ordem natural da vida, do universo, faz as consequências, as pessoas colherem aquilo de acordo com as próprias vontades, com as livres escolhas, com os livres arbítrios. Então, é isso que vai acontecer muito em breve, em função do mal que eles estão fazendo ao país, em função dos abusos de autoridade constantes, dos crimes contra a segurança nacional constantes, das violações de liberdade, da destruição da federação, da destruição completa de qualquer pretensão democrática. Então é isso, infelizmente, eles pagarão o preço pelos que estão fazendo.
Mas eles escolheram, ninguém os obrigou a fazer nada, né? Eles decidem por conta, eles agem de acordo com a própria consciência. Faz parte, essa é a graça da vida. É verdade. Não existe um determinismo social que a esquerda pressupõe que tenha quando impõe esse ativismo judicial com base na bandidolatria. Esse garantismo nada mais é do que um ativismo judicial com base num pressuposto de determinismo social. O sujeito não poderia ter agido diferente, o que é uma mentira. Então, pode ver, toda decisão bandidólatra, eles não levam em consideração por que o sujeito agiu assim sabendo que não poderia. Se ele não agiu com excludente de ilicitude, ou seja, na existência de causa de legítima defesa, de estado de necessidade, no exercício regular de direito, ou se ele também agiu de uma forma que podendo agir diferente, caso ele pudesse agir diferente, a culpabilidade ela não é excluída. Caso ele não tenha como agir diferente, no caso, por exemplo, um gerente de banco que tem um revólver apontado na cabeça, ele não tem como agir diferente, ele tem que abrir o cofre e entregar a grana. A culpabilidade dele é excluída, ou seja, ele não é a conduta dele não é reprovável, ele não é punido por isso. Então, assim, com todo bandido que age, né, e esse garantismo é levado em conta para absolvê-lo de uma forma mais vil possível em relação ao que acontece na sociedade, fragilizando o direito num aspecto punitivo, pedagógico, de respeito à vítima que carece de uma resposta do Estado para compensar o sofrimento que lhe foi causado. Isso tudo é ignorado. E o bandido é visto como coitadinho. Isso é um determinismo social. Como se nós, aqui que agimos dentro da legalidade, dentro da licitude, fôssemos responsáveis por tirar a oportunidade de um sujeito desse que nasceu na pobreza, por alguma razão, nasceu ali com menos oportunidade do que o outro, como se todos tivessem que ter as mesmas oportunidades na vida, como se nascessem com os mesmos objetivos, com os mesmos talentos, com as mesmas missões. Então, eu vejo isso como um desconhecimento completo sobre o funcionamento da vida, sobre a questão da própria espiritualidade. Então, hoje, nós vivemos na marginalidade das leis devido a todo o contexto distorcido que eles promovem para a gente. Com certeza, sim. O Estado de Direito ele não existe, precedentes judiciais não existem, tudo é decidido de acordo com a vontade do momento, de acordo com os interesses. Não existe punição. Você pode ver, o crime hoje compensa, o crime de colarinho branco, mais ainda, porque eles têm todos os códigos de processo para os ajudarem na absolvição final ou na postergação do andar na justiça, visando a prescrição lá na frente, de modo a não ser punível mais. Tudo é feito, todo o sistema é construído para isso, para avalizar a impunidade dos criminosos de colarinho branco, para beneficiar os criminosos, não de colarinho branco, mas do dia a dia, que acabam sendo ali apoiadores desses esquerdistas que lutam para chegar ao poder, e querem chegar na marra. Então, esses criminosos, eles são esquerdistas. E, às vezes, eles coagem toda uma população para votar naquele candidato. Então, o sistema foi feito para tentar eternizar uma esquerda no poder, mas como o livre-arbítrio tem um limite, e esse limite ele é encontrado quando interfere na ordem cósmica, onde interfere nos planos do Criador, você pode ver, por isso que os jeitinhos dos pilantras não dão certo. Eles fazem as armações para conquistar um objetivo e acontece algo de errado, e dá tudo errado, eles estão desmascarados, e tem algo por trás de tudo, que não deixa esses mal-intencionados chegarem onde eles querem. Exatamente, mas isso... Aí vem, Hélio, todo o sofrimento que a gente está vivendo é um momento, eu diria, ímpar, para as pessoas passarem a refletir sobre a vida. Ao invés de buscar boi de piranha, o presidente é culpado porque não está fazendo nada, e o povo é covarde, não é bem assim, não. Olha para dentro, como é que você lida com as suas emoções, como é que está a sua consciência, o que você fez lá atrás que você está merecendo colher isso hoje. Então, toda é uma série de fatores. Muito. Então, isso você pode pensar, hoje, as pessoas estão mais preocupadas hoje, na sua ótica, com as liberdades ou estão mais com medo da doença?
Elas estão mais preocupadas com um risco de se perder a liberdade completamente, ou estão mais preocupadas em pegar a doença ou receber uma sequela em função da doença? Renato, como é que as pessoas vão ter noção do que é perder a liberdade se toda a vida você foi enganado que a tem? É isso aí, você chegou no ponto. As pessoas não têm essa noção, elas são inconscientes. O fato delas serem inconscientes, em sua maioria, justifica o sofrimento que a gente passa hoje. Tudo se justifica, né? A demora em se resolver essa situação é justificada pela inconsciência coletiva. Percebe? Então, quando o Bolsonaro todo alerta, ele tem falado com frequência, presta atenção, as liberdades estão sendo destruídas, não vale a pena viver sem liberdade. Está chegando no limite. Por que ele tem alertado? Ele tem feito visitas agora esse final de semana, hoje lá em Brasília, né, lá numa comunidade de venezuelanos, né? Ele vai até ajudar lá, pedir para o ministro da Justiça lá levar uma ajuda lá para o pessoal, não sei como é que vai ser ajuda. Está rondando, está visitando, né, está analisando. Então ele sabe o que está acontecendo. É uma forma que ele faz de mostrar para as pessoas que tem algo precisa ser feito e que ele fará. Isso. Mas quanto mais conscientes as pessoas estiverem, melhor será o momento para ele agir. Justamente. Porque várias narrativas contrárias que virão, certamente, essas narrativas elas terão que morrer na raiz. Eu tenho que falar, a gente está no estado de guerra. A guerra é narrativa, né? Não, é guerra real. Guerra de quinta geração é real. A narrativa, que é de informação contra informação, com base em fake news, distorção de fatos, acusações, né, denunciações caluniosas, ativismo judicial criminoso, né, que usurpa a competência do tempo inteiro, tanto do Executivo quanto do Congresso, de acordo com a conveniência da esquerda, elemento biológico, elemento cibernético, a questão da geopolítica lá fora, esse cenário incerto, essas violências, tudo isso faz parte da guerra. A nova ordem da ordem de 2030 e a contra-nova ordem, né, que é a chamada Aliança da Terra. São os países que estão lutando bravamente contra a implantação desse comunismo patrocinado pelos megacapitalistas globalistas, que só pensam na grana, são escondidos, eles financiam tudo. Né? Então, as pessoas não enxergam isso, esse estado de guerra. Veem como teoria de conspiração, vê, você é balela, você está sonhando, você não quer aceitar a realidade, por aí vai. Esse é o objetivo aqui, de responsabilizar o Bolsonaro pelas mortes, né, pelos os falecimentos aí ocorridos durante essa pandemônio. Eles chegaram na ponta do iceberg para poder chegar nesse objetivo aí tão querido por eles? Ou já caiu por terra isso? E o que eles querem é impossível de eles conseguirem. Porque, primeiro, Bolsonaro já falou lá atrás que ninguém o tira por golpe. Ninguém o tira por golpe. Junta essa fala dele com o que ele tem falado agora. Eu sou o único que ando nas 4 linhas da Constituição. Tem gente aí que está andando fora. Ele sabe que esse pessoal já pisou na bola há muito tempo. Isso não pode ficar assim, a gente vai ter que dar um jeito. Ele falou isso. Junta as duas. Como é que esse pessoal acredita piamente, cegamente, que vão manipular, dar o jeitinho jurídico para forjar uma situação para manipular o direito e tirá-lo de lá? Eu sou sincero, cara, a minha leitura é muito pouca para entender certas condições que esses caras procuram, cara, imputar na mentalidade vamos dizer assim, do juridiquês do país. Porque, bicho, é incrível, velho. Não, sem dúvida. Então, assim, presumir que Bolsonaro vai aceitar essa manipulaçãozinha e sair de lá, isso é inocência. É inocência. Eu não sei o que fortalece a crença desses pessoal, eu diria essa cegueira, né, para eles insistirem nisso. Porque o fim deles é previsível demais. O fim deles é previsível demais. Qualquer pessoa minimamente consciente e que aceite o fato de que o que acontece nas últimas 4 décadas não necessariamente se repetirá nas 4 décadas seguintes, qualquer pessoa que aceite o fato de que
um erro do passado não necessariamente se repete no futuro, ou, em outras palavras, qualquer pessoa que aceite o fato que, dentro de um planejamento, pode acontecer eventos surpresas, os imponderáveis da vida, os chamados cisnes negros, né, que acabam com esses planos e fazem as coisas ocorrerem de uma forma totalmente contrária. Qualquer pessoa que entenda isso, essa realidade, que a vida é uma senoide de altos e baixos, sabe que aí vai acabar. Como é que Bolsonaro ganhou as eleições? Sozinho, quase morto, contra tudo, contra todos, sem apoio de ninguém. Mas ele ganhou o mecanismo, mesmo que tenha havido ali naquelas urnas de 2018 algo que a gente sabe, não é bom nem falar, né? Cá para nós! Mas, assim, tudo que está acontecendo hoje está mostrando que ele tinha razão e está cada vez mais forte. E todo esse pessoal do Estado Profundo está em descrédito, está desmascarado. Tem algo no comando. Isso é tão evidente. Então, assim, esse pessoal entender que, depois desses 2 anos e pouco, eles estão cada vez mais desmascarados, mais fracos. Certamente eles devem ter vários dossiês nas costas de tantos crimes que eles cometeram. Ou é inocência eles não acharem que estão em guerra e presumirem que o Bolsonaro seja uma pessoa extremamente ignorante, estúpida, mal assessorado, né, desinformado. Só ele não sabe como os comunistas agem. Ele é assim, parece que eles veem o presidente. 28 a 30 anos lutando contra tudo isso. Pois é. Dentro das autarquias do Exército, né? E depois com tanta, vamos dizer assim, todo jogo de cintura dentro da Câmara, né, de Deputados. O cara hoje, conhecendo e sabendo tudo o que aconteceu dentro do âmbito presidencial, ele vai largar a chuteira assim de qualquer jeito e deixar com que eles façam as narrativas deles dentro do juridiquês assim de qualquer jeito, né? Exatamente. É um absurdo mesmo, é um absurdo. Óbvio, né? O governo Bolsonaro tem falhas jurídicas, tem falhas de comunicação, falhas óbvias que, se pequenas decisões que tivessem sido tomadas lá atrás, poderiam estar amenizando esse estado de coisas tenebroso que a gente vive, e eu diria, teriam preservado a honra do presidente da República, que é massacrada todos os dias. Seja por imprensa, seja por ministros, todos os dias, por alguma forma direta ou indireta, ou mesmo subliminar, ela é ofendida. Pequenas decisões que tivessem preservado hoje as prerrogativas que lhes foram usurpadas, né, por abuso de autoridade da toga ou do próprio Congresso, né, nada disso estaria acontecendo hoje. Então, ele poderia estar fazendo o trabalho como ele vem fazendo, mas de uma forma mais leve, mais amena. Brilhante. Por outro lado, talvez se ele tivesse feito o que deveria ter feito dentro do que o bom direito lhe exigia, né, o exigia, talvez não houvesse tantos pilantras desmascarados hoje e prestes a saírem de cena em cima do que vem pela frente, desse destino glorioso, né, que virá pela frente, desse encerramento glorioso. Percebe? Então, assim, nada é acaso na vida. Não é à toa que o Bolsonaro é uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa honesta, mas ele tem falhas de conhecimento jurídico e de comunicação. Ele é uma pessoa que erra, né, mas erra com muito boas intenções, e o erro dele faz toda a sociedade se mover de alguma forma. Hoje está dando oportunidade às pessoas a despertarem para a realidade, a entenderem a grande importância que é as nossas liberdades. Percebe? A importância de se obedecer à legislação, de ter um tribunal que respeita a Constituição e realmente a garanta, porque a gente não tem nada disso. Se ele fosse um sujeito, se ele tivesse exercido o seu poder efetivo como deveria lá de trás, não tivesse errado nesse sentido, talvez a gente não tivesse logo uma oportunidade tão grande de fazer uma limpeza drástica, a drenagem do pântano aqui no país também, porque muitos talvez estivessem escondidos atrás das máscaras. Percebe? O faz parte da guerra espiritual. As pessoas não entendem. Pegar esses detalhes subliminares e trazerem para o quebra-cabeça de análise.
e fazendo isso, deixar de julgar o presidente pelos erros que ele cometeu, políticos, jurídicos, às vezes uma comunicação infeliz, deixa de julgar e tenta analisar o contexto de uma forma mais ampla, que leve em consideração não apenas o que os 5 sentidos captam, mas questões de metafísica também. E para isso você precisa estudar. Precisa estudar as coisas certas, buscar o autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo, que a verdade libertará, é nesse sentido. Conheça-te a ti mesmo. Da onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui? Conheça a ti mesmo. Quantas pessoas sabem responder isso? Entendeu? As pessoas não conhecem a si mesmo. Né? Aí a gente vive essas coisas. Tudo é explicável. Absolutamente tudo. Olha só. Ele com o aval, o ministro da Justiça com o aval do Bolsonaro, né? Não sei se já fez ou se está para fazer essa mudança aí do diretor-geral da PF. Você sabe dizer alguma coisa sobre isso? Acho que ele já fez. Já fez, né? O diretor-geral, salvo engano, ele era um secretário de segurança do STF. Aí já levantaram dúvidas, suspeitas sobre o cara. Mas eu não julgo, né? Eu esqueci o nome dele, é Paulo alguma coisa. Eu não julgo a pessoa, né? Ele foi lá, trabalhou no STF, tudo bem. Isso macula a honra dele ou desqualifica para ser diretor-geral da Polícia Federal? Eu não vejo dessa forma. Você não pode pré-julgar uma pessoa em função de um cargo que ele tem exercido sem nenhuma mácula, exercido corretamente ali no limite das suas atribuições. A gente tem que ver as ações concretas dele como diretor-geral da Polícia Federal. O não julgar, é difícil, amigo. É muito difícil, dentro desse contexto sombrio que a gente vive. A tendência do ser humano é julgar. É colar uma pecha no cara. Esse cara é cupincha lá do STF. Esse cara aí não, Bolsonaro largou. As pessoas não têm mais tolerância, a mínima paciência para esperar que tipo de atitude que ele vai tomar. Porque você pode ter certeza, olha só, Bolsonaro trocou o comando militar inteiro, ele trocou o diretor-geral da Polícia Federal e colocou um cara amigo dele, amigo do Flávio Bolsonaro. Por que não houve uma canetada do STF impedindo o diretor-geral da Polícia Federal, o novo diretor-geral, já que é amigo do Flávio Bolsonaro? E houve com o Ramagem. O que mudou? Percebe? Amizade é amizade. O que mudou? Então, assim, a gente tem que entender que o contexto ele muda dia a dia. As peças são dinâmicas e a gente tem que ir reavaliando. O comportamento do tribunal hoje está mais contido. O que você acha que vai acontecer com a liminar do Barroso que determinou a abertura de CPI? O que será? Na minha ótica, ela será derrubada. O pleno não vai avalizá-la. Na minha ótica, não vai avalizá-la. Eles vão preferir, por exemplo, fazer o que o Alexandre de Moraes fez, renovou esses inquéritos totalitários do fim do mundo por mais 90 dias. Sem nenhuma justificativa, renovou, ou seja, ele está esticando para servir como fonte de perseguição. Aí a importância do diretor-geral da Polícia Federal novo. Por quê? Quem que dá cumprimento às ordens desses inquéritos? São os delegados da Polícia Federal, que são cupinchas ali do Supremo. Os caras cumprem as ordens ilegais, ordens ilícitas. Eles descumprem um dever funcional, que está lá no artigo 116, inciso 4, do Estatuto dos Servidores Federais, a Lei 8.112. Está lá claro, não se deve cumprir ordens ilegais. É um dever não cumprir ordens ilegais. O delegado federal que trabalha no crime há 20 anos, ele não sabe que uma ordem com base no inquérito que nasceu morto, inquérito ilícito, é ilegal? Ele sabe, então, mas ele dá cumprimento. Por que ele dá cumprimento? Pela ideologia. Está cometendo, ele se sente confortável. Ele age ali de acordo com quem demonstra mais poder. Teoricamente, o STF tem manifestado mais poder do que o presidente da República. Então, ele vai lá e cumpre. Conveniência. Ele é amigo. É amigo e é conveniente. Ele une o útil ao agradável. Só que ele vai se dar muito mal. É previsível. O que o diretor-geral da Polícia poderia fazer? Poderia chamar, olha só, amigo, você não sabe que isso aqui é ilícito? Não, as ordens judiciais não se cumprem. Calma aí. Esse inquérito é legal? Eles disseram que sim, eles avaliaram. Desde quando o nosso país é um país autocrata, onde a vontade de juiz define o que seja direito? Não, a Constituição diz que não é. Esse inquérito é criminoso. Então, você vai fazer o seguinte, você vai dizer que você não vai mais cumprir,
senão a gente vai abrir processo administrativo aqui contra você, na corregedoria da PF, você vai ser expulso da corporação e vai responder criminalmente. Escolha. Entendeu? Vai em cima de acaba, você esvazia a ditadura da toga. Completamente. Mas não se faz isso, se avaliza. Se vendeu a ideia de que decisão judicial não se discute, se cumpre. Aí você manda o sujeito tirar a roupa, ele vai ter que tirar a roupa. Não se discute, se cumpre. Daqui a pouco vou entrar com uma ação no Supremo para autorizar a interrupção da gravidez. Aí o que vai acontecer? A manipulação jurídica que eu vou fazer, olha só, a criminalização da interrupção da gravidez, ela é inconstitucional porque viola a privacidade da mulher. Porém, a gente tem que defender uma moral decente, uma moral progressista. Então, a gente vai dizer o seguinte, o aborto, a interrupção da gravidez é aceitável, eu diria que é obrigatória para aquelas pessoas que sejam conservadores. Porque a gente não precisa de crianças que nasçam sendo educadas no conservadorismo, que vamos criar uma sociedade nefasta, uma sociedade totalitária, uma sociedade antidemocrática, né, que preza lá atentar às instituições. Então, vamos determinar a interrupção da gravidez de conservadores. E em relação a mulheres progressistas, não, aí é facultativo. Pode ser facultativo. Elas estão permitidas a interromper a gravidez, porque elas são das nossas, elas sabem. Ou não, se elas quiserem criar uma família de progressistas, elas vão educar esse pessoal direitinho. Meu corpo, minhas regras, né? Vamos imaginar que sai uma decisão dessa, e aí? Não se discute se vão ter que recorrer. Recorrer a quem? E assim vem sendo construída a nossa democracia, entre aspas. Se repete essa palavra infinitas vezes, o conteúdo foi sendo construído subliminarmente, com as maiores aberrações do mundo. Percebe? As pessoas hoje sufocadas em casa, não, é democracia. Está quase sem respirar, é democracia. Tem medo de sair da zona de conforto, ela não sabe o que é democracia de fato, e tem medo do que seria um país realmente livre. Porque vender uma ideia que a democracia é isso, ela já está numa zona de conforto, já consegue sobreviver, já tem o trabalhinho dela, né? Consegue fazer um passeiozinho, vai no restaurante aqui e ali. E eu pensando que essa problemática era só nossa, tupiniquim, mas não, infelizmente é generalizada por onde passa o rastro vermelho dessa ideologia, né? Com certeza, com certeza. E o Brasil, por ser um país pacato, população pacífica, né? Está sendo fácil fazer isso. Que o presidente, óbvio, aí eu presumo que o presidente tenha um plano, e eu digo, meu plano não é repentino, não. Para mim, esse plano tem mais de ano. Esse plano, para mim, já vem desde lá de trás, se bobear desde antes que ele tomou posse. Verdade. Ele sabia o que ele ia enfrentar. Ele já conhecia todo esse mecanismo, todo esse sistema. Ele já conhecia lá o presidente americano, já tinha visitado Israel, já tinha visitado o Japão, já tinha feito visitas aí pelo mundo. Enéas já tinha conversado muito com ele. Mas também, Bolsonaro é um cara inteligente. O problema é que ele é subestimado demais. Subestimado aí demais. Tá. A arte da guerra que o homem tem de cabeceira está sendo trabalhada, né? As coisas estão se encaixando. É verdade. Olha só. Então, com um novo delegado, né, o diretor-geral, pode acontecer, de repente, isso aqui, né? Olha, eu diria o seguinte, o que vai... Isso aí, a descoberta só vai ocorrer quando o ativismo judicial for dominado. Quando cair o ativismo. Quando o ativismo judicial for dominado, for encerrado definitivamente. Porque qualquer passo que a Polícia Federal dê hoje em direção à descoberta dos mandantes, haverá uma interferência do sistema de justiça. Ou uma ação de uma defensoria pública militante, ou de um promotor de justiça militante, né? Ou de um o Senado desesperado, gritando com a placa, parem ele, né? Ou alguém, o sistema de justiça vai atuar para impedir a descoberta. A descoberta só virá quando o ativismo judicial for dominado efetivamente. E como é que se domina? Aí é o Bolsonaro que vai decidir. Cabe a ele decidir, porque é ele que tem o poder. O poder de acabar com o ativismo judicial criminoso que a gente tem hoje não é do Senado com impeachment, é do Bolsonaro como chefe supremo das Forças Armadas, o homem responsável por garantir o funcionamento legítimo dos poderes constitucionais. E, ao final,
garantir a defesa da pátria, que está extremamente ameaçada por isso que a gente está vivenciando hoje. É verdade. Infelizmente. Infelizmente, é o que eu vejo desde aquela época da luta que a gente teve travada de 2018 para cá, que, cara, eu me senti muito mal. Muito mal. Não por ter acontecido o que aconteceu com ele naquela facada, mas, bicho, quebrou toda uma estratégia, toda uma crescente que vinha, né, no Bolsonaro, mas de outro lado também eu vejo que fortaleceu. Que absurdo, cara. O pessoal passa aqui. Nossa, eu acho que Piquet passou por aqui de novo. Fortaleceu a mentalidade do povo em relação às atrocidades que a esquerda pode trazer. Traz para o mundo e está trazendo para o Brasil, né? Olha, sem dúvida alguma. E outra coisa, tudo que a gente está passando hoje vai despertar, inclusive, esse pessoal de esquerda, chamados idiotas úteis, que batem no presidente. Vamos imaginar, aqui na minha cidade, o prefeito deu uma agora de limitar que pode ser vendido nos mercados, só bens essenciais. Então, por exemplo, um eletrodoméstico, teoricamente, está proibido. Imagina esses idiotas úteis, e vários, né, que as suas geladeiras queimem. Seu micro-ondas, seu fogão, né, e alguma coisa do dia a dia queime. E ele vai lá e considera, não, o prefeito não pode, não pode, decreto o prefeito. E esse idiota voltou no prefeito. Aí começa a apodrecer as coisas na geladeira deles, né, já começou, o fogão não está funcionando. E aí? Esse cara vai acordar ou não vai acordar? Vai levar um supapo daquele da cama que vai sair rolando, no mínimo. Pois é. Então tá aí, isso a gente está vivendo. Né? Vamos aguardar que vem coisa boa. É um absurdo uma coisa dessa, mas infelizmente é a realidade. Tem que acontecer. Isso aqui é o que mais acontece hoje, né? Há muito tempo, na verdade. Né? A fila da crítica é enorme, é continental. A fila de quem fala, né? Por falar, ainda é grande, mas os que fazem, eu colocaria ainda Bolsonaro ali naquela placa ali, terceira placa. Olha, Hélio, assim, o que seria criticar, né? Você apontar falhas, mostrar que poderia ser. Eu vejo como válida uma crítica onde você pontua falhas das decisões que foram tomadas. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, né? A nomeação do Ramagem. Né? Sim. Bolsonaro aceitou, falou, quase a gente cria uma crise institucional. Foi quase. Para mim, foi uma falha grosseira. Porque ali já havia crise institucional, a usurpação de competência foi grosseira. Então, o que ele poderia ter feito e não fez? O Ramagem está tomando posse hoje. Na lei, me dá essa prerrogativa e essa decisão do Supremo presume que o Ramagem é ficha suja, ele não é ficha suja, faz juízo de valor sobre algo que não existe, né, sobre um achismo do ex-ministro da Justiça, né, e essa decisão não se sustenta sendo uma usurpação de competência do presidente da República. Eu, como chefe de Estado, para garantir o funcionamento legítimo do Poder Judiciário, eu não reconheço essa decisão como válida. Artigo 142, chefe de Estado, chefe supremo das Forças Armadas, o Ramagem toma posse para a gente manter o respeito dos poderes. Caso contrário, eu teria que tomar uma outra decisão. Mas como ela é desnecessária no momento, o Ramagem toma posse. Vai para a cadeia nacional e fala, ao vivo, conectado à internet, respondendo as perguntas de quem tem dúvidas ali, direto para o chefe de Estado. As lives de quinta-feira, leva para a EBC, para a televisão. Seria a minha crítica, assim, na minha ótica, ele agiu de uma forma indevida, deu margem a avanços a ser humilhado cada vez mais. Se ele tivesse feito isso, não estaria acontecendo nada do que está acontecendo agora. Eu faço uma crítica, proponho uma solução que poderia ser feita, mas eu não culpo o presidente da República. Eu não bato no presidente da República. Exato. Ele faz aquilo que ele acha que é o certo, de acordo com o conhecimento que ele tem, com a assessoria que ele tem, e com o poder que ele adquiriu no voto nosso.
Eu não posso exigir que ele tenha a minha consciência, a minha noção de certo e errado, né? Eu não posso presumir que ele não tenha a mesma função na vida do que a minha, evoluir, aprender com os próprios erros, se tornar uma pessoa melhor. Antes de presidente, ele é um ser humano em evolução. Percebe? Então, é o tipo de crítica que eu faço, que eu pontuo, sem cobrar nada, porque eu não tenho direito de cobrar, que eu me coloco numa situação de arrogância, de que sabe mais, isso não é verdade, eu tenho a minha visão de modelo, sem jamais me oferecer para qualquer coisa, porque eu teria o ônus da persuasão, a obrigação de mostrar que eu tenho razão, eu não estou disputando razão com ninguém. Justo. Eu dou o benefício da dúvida para o presidente e estou preparado para aceitar as consequências das decisões que ele tomar. E a vida segue. Então, é a forma como eu critico. O falar, né, muitas pessoas falam de uma forma leviana, jogam no ar, mas não argumentam. Né, às vezes também uma forma de desopilar o fígado, né, desconhecimento, que é ali uma crítica à fala aí, nesse sentido. Eu estou vendo a crítica como sendo uma coisa mais forte, juízo de valor mais pejorativo, acusações, né, desqualificações. A fala, às vezes, às vezes uma opinião infeliz, né, sem a ofensa necessária. E o fazer, que é o mais difícil, na realidade, é você agir de acordo com aquilo que você fala. É o sincronismo entre pensamentos, intenções, emoções e ações. É o sincronismo. Esse sincronismo mostra a honestidade intelectual, mostra a questão de caráter, de integridade. Isso é raríssimo. Inteligência emocional. Isso emocional, tudo. Isso é raríssimo. As pessoas estão numa zona de conforto, presas numa redoma, preso em hábitos ruins adquiridos ao longo da vida. E para sair disso, amigo, é muito difícil. Daí o sofrimento que a gente está vivenciando, ele é a oportunidade de você aprender. E muitas pessoas estão jogando fora essa oportunidade. Meu querido, hoje a gente sabe que eles estão querendo fazer aí, né, essa mirabolagem aí para poder encurralar nosso amigo e presidente Bolsonaro. Mas quando essa coisa bate na bundinha de neguinho, que tem uma calça apertada, e de repente ele se vê numa situação igual a essa aqui, ó. Isso aqui. Defensoria Pública dá 15 dias para o João Agripino, né, apresentar os dados sobre o combate à pandemia. Isso vinga para ele e para os outros também, que aqui o daqui de Alagoas também tem que ter Aí são duas coisas, Hélio. Salvo engano, isso foi ação da Defensoria Pública da União. Eu não vejo isso como atribuição da Defensoria Pública da União, entrar na seara política, na verdade, a administração do governo. A Defensoria Pública da União foi feita para defender aquelas pessoas carentes que não têm condições de contratar advogado por conta própria, no caso da União, Defensoria Pública da União, em matérias que correm perante a Justiça Federal, de competência da Justiça Federal. Eu não vejo por que essa judicialização por parte da Defensoria Pública da União, que para mim é o órgão que perdeu a razão de existir. Ali é um partido de extrema esquerda. Mas nesse caso específico, eles estão agindo ali, teoricamente, apesar de serem de extrema esquerda, de uma certa imparcialidade, cobrando do governador onde estão lá a medicação para imunizar as pessoas. Então, teoricamente, eles estão agindo ali em prol das pessoas que querem a vacina e não estão recebendo. Mostrando o uso, cadê o investimento nos hospitais, o investimento ali na saúde? Então, aí assim, eu vou mandar agora a tal da suposição. Uhum. Será que eles não ganharam a parte do bolo, né, a fatiazinha do bolo, e estão incomodados ao ponto de ter que empurrar o Agripino para frente? Não, eu não acredito, não. Os servidores são servidores assalariados, servidores, eles têm lá o... Eu não acredito, não. Eu vejo que a questão é muito mais ideológica mesmo, de valores da própria pessoa, do que em relação a eles fazerem parte do Estado profundo. Eu não vejo agentes públicos da Defensoria Pública, sobretudo da Defensoria Pública, como agentes do Estado profundo. Eu vejo como pessoas manipuladas, pessoas ateias, pessoas que não têm uma visão de mundo adequada, sofreram lavagem cerebral durante toda a formação, que hoje atuam em prol da volta ao poder de pessoas criminosas, pessoas socialistas criminosas que querem escravizar
aqui o Brasil, né, e o Ocidente, né, generalizando, visando algo maior. Né? No final das contas, eles também serão escravos. É isso que eles não entendem. Aí onde é que está a questão. Eu estou aqui levantando uma bandeira em relação a isso aqui, ó. Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Eu vi algumas conversas falando sobre essas questões aí de marchas, de protestos, tem gente já querendo cercear isso, né, principalmente para a questão da família. Aí na sua cidade vai acontecer alguma coisa nesse sentido? Aqui, salvo engano, o Carlos Jordi está organizando a manifestação da família, né? Vai ser amanhã. Isso. Salvo engano, está sendo organizado por ele. Ele está capitaneando, já passou umas mensagens nas redes sociais. Mas assim, porta dos quartéis, eu não vejo sentido nisso, sinceramente. A melhor manifestação para mim, na minha ótica, final de semana, é na porta do Palácio da Alvorada, pleiteando diretamente para o chefe supremo das Forças Armadas. Vai berrar para o presidente da República lá na porta dele. Por que berrar na porta dos quartéis, onde só existem soldados, cabos, tenentes e capitães? Pois é. Não tem sentido nenhum nisso. Não, mas é simbolismo. Tudo bem, quer um simbolismo, mas vai berrar para o presidente da República. Berra para o presidente da República. Quer berrar para algum oficial general? Berra para um oficial general graduado, onde ele esteja, no comando das Forças Armadas, em algum lugar específico, onde tem um oficial general graduado. Mas não na porta de quartéis. Isso não quer dizer absolutamente nada. É muito fácil chegar uma guarda municipal, dar um sarrafo nesse pessoal, acontecer algum imprevisto e botarem a culpa na organização militar ali do momento. Às vezes, na própria organização militar, dependendo do tipo de manifestação, tem uma reação de dentro para afastar um pessoal que tem invadido uma área militar, gera ali um conflito desnecessário, vai cair nas costas do presidente, como se ele estivesse incentivando isso. Eu não vejo nenhuma conveniência e oportunidade nisso. Quer se manifestar de uma forma contundente na frente do Palácio da Alvorada, final de semana, na frente do Palácio do Planalto, meio de semana. Berre para quem tem efetivamente o poder de colocar fim nessa baderna. No caso de poderia acontecer, de fazer uma manifestação dessa, como alguns países estão fazendo, aí, passando semanas, sempre todos ali em torno do governo, alguma coisa, para que seja coisa bem mais eficaz? Olha, eu acho que cada localidade tem sua peculiaridade, né? Como é que seria primeiro, como é que seria a pressão do povo aqui, como é que seria a reação do governante pressionado? Depende muito do que cada um tem na cabeça, da personalidade de cada um, do aval que eles tenham das polícias militares que hoje estão corrompidas, pelo menos a cúpula que convalida essas aberrações, e as guardas municipais idem. Qual é o grau de tolerância do Bolsonaro em relação a tudo que está acontecendo? Então, uma série de fatores tem que ser levado em conta. Eu tenho falado, se o Bolsonaro, as polícias militares e os bombeiros militares são forças reservas do Exército. Está lá no artigo 144, parágrafo 6º da Constituição, salvo engano. Se as polícias militares estão cometendo crimes, né, e causando desordem social e pública, causando insegurança pública, é causa de intervenção federal. Né? Então, o Bolsonaro poderia, por um decreto, com base no artigo 142, determinar, por exemplo, 142 e 144, parágrafo 6º, né, conjugado com o artigo 36, parágrafo 6º, que diz lá que um decreto presidencial em causa de intervenção, sendo suficiente para sustar um decreto de governador, é suficiente, dispensa a autorização do Congresso. Você conjuga com o artigo 84, inciso 10, que fala que é competência para intervenção federal. Você juntando tudo isso, você pode fazer um decreto determinando que as polícias militares, como forças reservas do Exército, estão proibidas de cumprir o decreto tal do governador tal, número tal, editado tal, sob pena de responder criminalmente segundo a jurisdição competente, né, a jurisdição militar, que poderia ser enquadrado como um crime militar, um crime ali de traição, não sei como é que se enquadra isso, teria que ver como é que se encaixa direitinho. Então, um decreto presidencial chamaria à ordem todos esses policiais que agem na criminalidade hoje, cumprindo as ordens criminosas. Eu diria que é uma solução heterodoxa, não está escrito em manual, mas plenamente plausível diante do sistema jurídico que a gente tem, diante dos fatos que estão aí crus, né,
para todos enxergarem a seu modo. Então, o presidente da República tem muito poder para resolver essa baderna, sem precisar necessariamente usar a força militar, mas usando apenas a caneta e se comunicando em rede nacional, ao vivo, conectado à internet, como eles fazem nas lives de quinta-feira, sem aquele teleprompter, aquela gravação, que aquilo só serve para apagar incêndio. Quando o presidente vai falar em rede nacional, já se imagina, vai apagar algum incêndio. Vai usar uma fala politicamente correta para agradar alguém ou para rebater uma crítica mentirosa da mídia. Ele já deveria quebrar esse protocolo, né? E falar ele. É questão de assessoria, questão de visão que ele tenha. Isso falando, o presidente sabe de coisas que eu não sei, mas eu tenho certeza que eu sei de coisas que ele não sabe. Você também sabe de coisas que ele não sabe. A gente temos conhecimentos diferentes, mas cada um tem o seu valor. Então, assim, unindo uma coisa a outra, a gente pode chegar a um denominador comum satisfatório para o que o país, para o país está passando. Entendeu? Verdade. Cara, eu fico muito feliz em ter pessoas aqui no meu canal como você, a Camila. Tá chegando aí uma outra leva. Tem a minha colega também, que vou até deixar um abraço para ela. A bichinha levou um bloco agora, rapaz. A gente fez uma live com o pessoal da Fundação Cash no Brasil, o nosso amigo lá. E a bichinha levou um bloco da poxa, vai ficar 2 meses sem poder fazer live no canal dela. Karina, querido Soares, forte abraço, jornalista Karina. E eu fico muito feliz, cara, em estar começando com você, trazendo informações aqui. Hoje ele está meio que corrido, porque ele tem um evento para ir, e eu não quero atrasar meu amigo Renato, não quero abusar da sua boa vontade de estar com a gente aqui, dando essa aula para a gente hoje, certo? Mais uma vez, antes de passar a palavra para você dar suas considerações, meu querido, vou indicar mais uma vez a trilogia do Dr. Renato Rodrigues Gomes, né, que fala sobre toda a conscientização da jurisprudência e da política, porque hoje, doutor Renato, eu briguei praticamente, a gente ficou no debate, é claro, com a minha colega aqui, que fornece a quentinha pra gente aqui de vez em quando, e ela falando que não acredita em ninguém. Não acredita em ninguém, não tem esse negócio, não, é tudo ladrão, tudo bandido. Minha querida, você está falando da politicagem, não da política das coisas. Existe uma linha tênue nesse meio aí, e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, de uma forma direta, hoje eu indico mais do que o nosso amigo aqui, doutor Renato, e a sua trilogia super essencial para quem quer hoje falar, porque existe hoje, nasceu hoje a necessidade de falar de política, de leis, de tudo que envolve essa consciência, né, da geopolítica hoje do país. Então, eu agradeço demais e peço humildemente que volte aqui para a gente conversar e detalhar mais sobre tudo isso. Meu amigo Renato. Eu agradeço o convite, agradeço aí a parceria. Eu tenho sugerido, assim, para os amigos que me ligam, pedindo uma opinião de alguma coisa, eu sempre falo, evitem notícias negativas, evitem análises negativas. Eu não diria, não é maldade, às vezes, das pessoas que passam as informações, passam as mensagens, mas a negatividade, ela afeta a gente, afeta nossas crenças, joga para baixo. Eu diria que é uma visão materialista da vida, denota falta de fé completa. As pessoas as pessoas falam que acreditam em Deus, mas não entendem como é que funciona a vida, né, fora do mundo material. Então, é uma crença que fica longe, é uma crença que você deve ser desconsiderada, é café com leite, não deve ser considerado nesse cenário, mas isso é equivocado. Quando você tem uma visão, amplia a sua consciência, tem uma visão de um cenário mais amplo, você tem o seu alento emocional, o seu alento espiritual, você consegue ficar em paz de espírito, apesar de tudo isso que a gente está vivenciando. Então, evitem emoções negativas, evitem pessimismos, esses chamados analistas realistas, é realidade, eles falam, não é realidade, porque eles só consideram que os 5 sentidos captam. Eles veem para crer. Você precisa crer para ver. As suas crenças condicionam a sua leitura dos fatos. E se suas crenças já estão pré-condicionadas pelos fatos, você está num círculo vicioso. Você não está estudando, você está
aferrada àquilo que você está enxergando. E você está desconsiderando várias coisas. A tendência é você focar no que está ruim, no que você viu como está ruim, que não presta, e aquilo. E quando você foca no ruim, o ruim se expande. Você fica se retroalimentando de coisa ruim, uma coisa não tem fim. A sua imunidade vai baixa, aí você pega uma doencinha aqui, pega outra ali, fica descontrolado. Se você for mais fraco, você vai se jogar da janela. Então, assim, evite notícias ruins. Ou do elevador Lacerda, né? Meu pai eterno. Que mas era pra ser, ninguém morre de véspera, tudo é como tem que ser. Então, é isso que a minha sugestão é essa. Confiem que a gente está no momento de transição, quanto pior fica, mais rápida a mudança que a gente tanto almeja. Vocês têm que entender isso. Olhem para o cenário, fica isolado em 5 minutinhos num cantinho, fecha os olhos, apaga tudo, fica em alta reflexão ali. É possível piorar mais do que está e a gente realmente se transformar num país decente? Né? É possível piorar mais a gente ser um país decente algum dia? Não. Né? Vai piorar mais? Pode piorar, mas a gente jamais será um país decente. São contraditórios uma coisa e outra. O Brasil está fadado ao fracasso, à falência, ao socialismo? Não. Se você acha que sim, você não acredita em Deus. Você é ateu e fala que acredita em Deus. Você não acredita, você é ateu. Você é um descrente, você é um materialista, você é um cético pessimista. Você tem que estudar, você tem que repensar o que está vivo. Percebe? Então, assim, analise o cenário e veja que a mudança, ela virá mais cedo ou mais tarde, ela virá. Eu diria que virá ainda no primeiro semestre. Como as coisas estão se desenhando. Então, mantenham a confiança sempre, tenham fé. A gente já venceu essa guerra espiritual que está se materializando aqui. Se a gente entender que tempo e espaço só existe na mente humana, só existe no mundo material, e que numa visão metafísica da vida não existe tempo e espaço, é tudo energia, frequência vibratória, as coisas já se materializaram lá em cima. Mas na nossa mente, a gente está carente dessa resposta aqui embaixo. Porque as nossas sombras não deixam elas chegarem, a gente precisa despertar para as coisas acontecerem. Tem um padrão mínimo de despertamento, de número de quantidades, aí é questão mais sofisticada, mas é assim que funciona a vida. Né? E vamos lá, vencemos a batalha, vencemos a guerra. Amém. Meu querido, muito obrigado. Papai te abençoe mais e mais. Que essa tua vibração só eleve a mais de 1000. E tenha certeza que vai aperrear, viu? Para a gente conversar mais. Agradeço, Jones. Abraço a você e abraço a todos os amigos que estão nos assistindo. Renato R. Gomes Oficial, Instagram, Twitter. Renato R. Gomes é o meu canal no YouTube, no Telegram e no Face também. Bom saber, bom saber. Muito obrigado. Gente, vocês estão mais do que recomendados. Por favor, @do nosso amigo Renato. Vai lá no Instagram, vai no Telegram. Ele tem muita informação boa. Ele está super atualizado, sempre bem atualizado. Existe a trilogia dele, desses livros maravilhosos que já quero ter, pelo menos a trilogia. E, desde já, agradeço a todos que ficaram com a gente aqui. Temos o prazer de ter sempre na descrição, sempre nos comentários, a honra de responder vocês e de ter vocês dando opinião sobre o que aconteceu, ok? Forte abraço, fica com Deus. Uma honra, meu querido. Idem. Valeu.